Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa atividade de ciências, nós vamos continuar vendo sobre a agricultura, tá bom? Nós vamos começar hoje na página 66, onde a gente tem que tomar os cuidados com o ambiente agrícola. Então, vamos acompanhar a leitura junto com a Pro. Cuidados com o solo no ambiente agrícola. Existem práticas que podem minimizar os impactos negativos. O que seriam esses impactos negativos, no solo? Então, seriam o desmatamento, a queimada, tá bom? No solo, consequentes de atividades humanas. Podemos conhecer alguma dessas práticas a seguir. Então, temos aqui a primeira, que é a adubação. Em ambientes naturais, restos de organismos, como fezes de animais, folhas e galhos secos, se acumulam sobre o solo. Fungos e bactérias se alimentam desses restos, decompondo-os. A decomposição resulta na liberação de sais minerais no solo, que são parcialmente absorvidos pelas plantas. Dessa forma, a decomposição contribui para manter o solo fértil. Porém, nas áreas cultivadas, as plantas geralmente são removidas após a colheita e assim os nutrientes não retornam ao solo por meio da decomposição. Ao longo do tempo, com vários plantios e colheitas, o solo vai perdendo a fertilidade. Por isso que é sempre bom a gente intercalar a plantação. Num tempo plantou alface, aí recolhe o alface, prepara a terra de novo e aí planta outra coisa, uma cenoura. Aí vão ter outros nutrientes, não vai ficando sempre o mesmo solo com os mesmos nutrientes. A adubação é uma maneira de minimizar este impacto. Ela consiste em adicionar compostos chamados adubos ao solo para enriquecê-lo em quantidade e variedade de nutrientes. Os adubos podem ser orgânicos ou sintéticos. Os orgânicos são compostos de esterco e restos de vegetais, enquanto os adubos sintéticos são produzidos industrialmente. Então, aqui nós temos uma compostagem, que é um método em que os restos orgânicos de vegetais são empilhados e se decompõem até se transformarem em adubo orgânico. Isso aqui a gente vê bastante lá na Escola do Meio Ambiente. Aqui existem adubos que são sintéticos. O mais conhecido é aquele que fornece sais minerais, que são o símbolo do nitrogênio, NPK, que é o N de nitrogênio, o P de fósforo e o K de potássio. Junto, eles fazem as plantas crescerem mais rapidamente. Aí nós temos outro tipo de adubo também, que são as minhocas. Outro tipo de adubo empregado principalmente em hortas e jardins é o humus de minhoca. Ele é constituído de solo misturado com fezes de minhoca. As minhocas se alimentam de elementos orgânicos e minerais do solo e suas fezes formam um composto rico em nutrientes. Então aqui nós temos bem a imagem, de várias minhoquinhas no solo, e elas contribuem e muito para os nutrientes do solo, tá bom? Aqui nós vamos ver também tipos essenciais de plantio. Os terrenos inclinados, como nos morros, são mais sujeitos à erosão. Então tem aqui, pois neles a água das chuvas escoa com maior velocidade. Existem técnicas que diminuem bastante a erosão em terrenos assim. Uma delas é o plantio em terraços, em que os canteiros são construídos
como se fossem grandes degraus de uma escada. Dessa forma, a água das chuvas desce pelo morro com menor velocidade e não carrega grande quantidade de partículas de solo. Então, quando tá assim bem como se fosse uma ladeira, a água vai embora bem rápido e acaba levando solos e nutrientes também do solo. E aí quando é feito como se fosse um degrau enterrado, para que daí não fique a quantidade de água muito forte, tá bom? Em terrenos menos inclinados, é possível fazer o plantio em curvas de nível. As plantas são cultivadas em fileiras curvas que acompanham a inclinação do terreno. Ao escorrer por esses caminhos, a água diminui de velocidade e reduz a possibilidade de o solo ser arrastado. Então, aqui também, né, tem os solos menos inclinados, que eles são quase planos, né? Então, eles fazem um plantio em curvas, tá bom? Isso também diminui a velocidade da água. Em muitas culturas, o solo fica descoberto entre o fim de uma colheita e o plantio da próxima. Nesse período, ele está sujeito à erosão. Cobrir o solo com folhas secas, palha e outros restos de plantas após a colheita é outra medida que ajuda a diminuir a erosão, além de manter a umidade. Então, tem aqui, né, os terrenos cultivados também eles ficam protegidos com os restos de plantas. Além da água, então, olha só. Além da água, o vento também pode carregar partículas de solo e provocar a erosão. Plantar fileiras de árvores e cerca de arbustos em locais altos, onde venta muito, ajuda a diminuir a força das correntes de ar. Essas fileiras de árvores são chamadas de quebra-vento. Então, vamos analisar agora aqui, ó, as imagens que tem no nosso livro. Então, nessa primeira aqui, a plantação de arroz em terraços, né? Então, tá vendo? Os terraços, né? São em forma de degraus bem grandes, bem largos, onde vai diminuir a força da água. Essa foto aqui foi tirada no Japão, tá? Em 2016. Essa outra plantação aqui é a plantação de soja, né? Com base na técnica de curva de nível. Essa foto foi tirada no Paraná, lá na cidade de Londrina. Essa foto é de 2015. E por último, nós temos aqui no nosso livro, terrenos cultivados também ficam mais protegidos com o resto de vegetais. Além de evitar erosão, isso protege o terreno do sol forte e mantém a umidade da terra. Essa plantação foi na cidade de Rolândia, também no Paraná, tá bom? Então, aqui o solo, apesar de não ter nenhuma plantação, ele está sendo protegido, tá bom? E aí nós vamos fazer as atividades na página 68 e a 69. A Pro vai ler cada questão para vocês depois analisarem para poder responder. Atividade 1. O vento e a água podem causar a erosão natural do solo, mas em alguns casos, os processos erosivos podem ser agravados por ações humanas. Observe as imagens abaixo e responda ao que se pede no caderno, tá? Na verdade, não precisa fazer no caderno, pois tem espaço no livro para poder fazer, tá bom? Temos a figura A e temos a figura B. Qual é a imagem que apresenta o resultado de erosão agravada pelo ser humano? Tá? Então, vamos analisar aqui. Isso aqui não é uma ação feita, né, pelo humano. Isso aqui é uma ação da natureza. E aqui também tem uma outra imagem que é bem possível que seja causada pela ação humana, tá bom? Na letra B, o que pode ter acontecido com o solo e o rio da foto da direita? A foto da direita é essa aqui da letra B, tá bom? Vocês vão analisar para poder responder, né? O que pode ter acontecido para o solo e para o rio ficar desse jeito, tá bom? Na atividade 2. Anita e Miguel são colegas de classe e estavam jogando cartas. Em certo momento, começaram a se lembrar da última aula de ciências e iniciaram uma discussão a respeito da finalidade da irrigação.
Indique qual dos dois está correto e explique por quê. A irrigação serve para tirar o excesso de água do solo. Não, a irrigação é usada para levar água às plantas. E aí, quem que tá certo? A Anita ou o Miguel? Né? O que será que é irrigação? Isso nós já vimos também em outros textos aqui de ciências, tá bom? Então, vocês podem responder aqui no cantinho, tá? Não precisa fazer no caderno, vocês podem colocar quem é que está certo, tá? Na atividade 3, marque verdadeiro ou falso nas frases sobre o desmatamento a seguir e corrija em seu caderno as afirmativas incorretas. Nesse caso, também dá para corrigir por aqui também, tá bom? Tem espaço no livro para vocês fazerem a correção das alternativas que sejam falsas. Então, vamos lá ver a primeira afirmação. Somente na criação de animais é praticado o desmatamento para formar pastagem. Vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Se for falso, vocês corrijam aqui na frente, tá bom? Um dos modos mais comuns de desmatar é realizar queimadas. O fogo é utilizado para remover a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa. As queimadas frequentes não são prejudiciais ao solo. O fogo mata apenas animais, mas deixa vivos os micro-organismos decompositores que vivem no solo. Então, em cada uma, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Atividade 4. Luca tem uma pequena chácara onde planta couve e alface. Ele compra adubos sintéticos para fertilizar a horta. Sua vizinha Luísa também planta verduras. Ela aduba sua horta misturando os restos de plantas ao solo. Na letra A, que tipo de adubação cada agricultor usa? Então, essa resposta, para a resposta A, está toda aqui no próprio texto, tá bom? Vocês vão colocar qual é o tipo de adubação do Luca e qual é o tipo de adubação da Luísa. Na letra B, por que os restos de plantas podem ser considerados adubo? Então, vocês podem voltar aqui no texto, tá bom? Para vocês procurarem a resposta certinha, tá bom? Atividade 5. As plantas dependem do solo para se desenvolver. Todos os animais dependem, direta ou indiretamente, das plantas para se alimentar. Portanto, o solo também é fundamental para a sobrevivência dos animais. Reflita sobre isso e converse com os colegas. O tema de preservação do solo recebe a atenção necessária? O que pode ser feito para conscientizar as pessoas da importância do solo para as suas vidas? Então, essa questãozinha aqui, vocês podem fazer no caderno, é uma resposta pessoal, tá bom? Então, não tem espaço aqui. Então, vamos ver aqui. São duas questõezinhas para vocês responderem e é resposta pessoal, tá bom? E aí, nós vamos encerrar hoje a nossa atividade de ciências. Um beijo.